Uma tarde que já começa em clima de Copa do Mundo. A seleção brasileira do Tite começou oficialmente a sua preparação, hein? Sua preparação para a Copa do Mundo do Catar. Preparação em Turim, na Itália, onde deve estar muito calor, né? Deve estar um calor absurdo, porque provavelmente a CBF deve ter se planejado direito e colocado a preparação da seleção brasileira num clima semelhante ao que vai enfrentar na Copa. Não, é óbvio que não. É sempre o dinheiro falando mais alto e a seleção brasileira se preparando no frio, no inverno de Turim, para o calor que vai enfrentar no Catar. Mas o que importa é que a seleção brasileira já está se preparando para a Copa do Mundo com 2 desfalques. Marquinhos e Neymar chegaram atrasados, tiveram um problema no voo, não participaram desse primeiro treino da seleção brasileira em Turim. Mas, por outro lado, tem uma boa notícia. O Antony, atacante do Manchester United, que não tinha jogado os últimos 5 jogos da sua equipe, ele foi para campo e treinou normalmente com bola. O tempo é curto, Pirado. Para a Copa de 2002, eu lembro bem que eu saí, quando eu fui convocado para se apresentar, eu me apresentei 5 dias depois, porque tinha a final da Copa do Brasil, Corinthians e Brasiliense, Brasília e o Dida. Chegamos depois, fomos para Barcelona. Ficamos treinando em Barcelona, jogamos contra a seleção da Catalunha. De Barcelona fomos para Kuala Lumpur, na Malásia. Ficamos um tempo em Kuala Lumpur. Fizemos um amistoso também contra a seleção da Malásia. Depois fomos para a Coreia. Aí eu não lembro bem qual é a cidade, se foi Ulsan ou Busan, uma daquelas cidades lá. Ficamos mais um tempo, depois estreamos. Essa daí não, a seleção vai chegar, é uma semana, 5 dias, vai dar de 5 dias que vão ficar em Turim. Depois pega o voo, né? E aí sim. Ah, frio. Todo mundo questiona aqui também Teresópolis, que é frio. A seleção vai para Teresópolis, depois sai para jogar. Eu acho que isso não atrapalha, assim, não. É todo mundo focado, envolvido para a Copa do Mundo mesmo. Ó, Vamp, eu acho meio estranho. Você vai jogar no calor e você treina no frio? O que é preparação? Quando você vai pra altitude, você não se prepara na altitude? Eu acho assim... Agora, é esquisito, pô. Você vai treinar num frio, sendo que você vai jogar no calor? Eu também achava que o Brasil poderia ter ido direto pra lá, pro complexo onde ele vai ficar alojado, né? Sim, a Argentina foi pra Abu Dhabi. 5 dias a mais, 5 dias a menos. Eu tava vendo hoje, Equador empatou com o Iraque agora pela manhã. Algumas seleções estão fazendo jogos amistosos ali com seleções do país árabe ali, né? Do país do Golfo. Mas enfim, a preparação é eles que decidiram, foram pra Turim, né? Ó, claro que eu vou respeitar o Vamp porque jogou. Agora, Vanderlei, Bruno... Eu questiono pelo seguinte, a gente conversou com o Ricardo Rocha. Ele falou, cara, a Copa de 94 foi difícil pra caramba. O calor, né? Porque a gente jogava meio-dia e num calor insuportável. É difícil você jogar num calor. A Copa do Catar, ela foi até adiada. Ela é num outro período do ano, porque lá é muito quente. Eu não vejo motivo, sem ser dinheiro, pra você se preparar numa cidade que é frio, que jogador treina de luva, de casaco, até de gorro, sendo que o cara vai jogar num calor de 30 graus, que é a temperatura que está agora no Catar. Eu conversei com um amigo meu, onde eu vou ficar na casa dele lá no Catar, e ele me disse, aqui tá 30 graus. Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, vocês também acham que o Brasil deveria se preparar para uma Copa do Mundo no calor, já no Oriente Médio, até para não ter tanta viagem, ou não? É compreensível, é comércio mesmo, é dinheiro mesmo, e hoje o futebol é apenas negócio? Bom, que é apenas negócio, a gente não discute, né? A gente sabe que até a escolha de um país para sediar uma Copa do Mundo envolve política, envolve negócio, e nem sempre as coisas são muito transparentes, como todo mundo já sabe. Com relação à temperatura que a seleção vai encontrar, é claro que se você levar a sério, em cima da mesa, discutindo o assunto, se você exercer esse período que você tem antes de desembarcar no país onde será realizada a competição, mais ou menos na mesma temperatura que você vai jogar, eu imagino que seja um processo de adaptação mais racional, mais inteligente. Mas não é assim. Agora, com relação a treinamento, eu realmente não dou a menor importância para esse período, esse atual, né? Esse período que antecede uma Copa do Mundo. O Brasil vai sair da Itália no dia 19. E vai embora para o Catar. Vai estrear no dia 24. A gente sabe perfeitamente que no Catar
os treinos que serão realizados, 2, 3 treinamentos, será o chamado me engana que eu gosto, não tem absolutamente nenhum valor técnico, é mais uma movimentação para o cara sair da cama, quebrar a noite dormida, e poucas jogadas ensaiadas, bate-bola, é só para preparar para se fazer alguma coisa naquele período. É impossível alguém achar que vai resolver ou vai provocar um treinamento mais forte, vai acabar de afinar a orquestra lá no Catar. Nesse que está acontecendo na Itália agora, nem o time completo está. Nem o time completo está. Então, pode uma jogada ensaiada, alguma coisa assim, algum tipo de repetição, mas o que tinha que fazer já foi feito, acabou. O time já está na cabeça do Tite faz muito tempo. Muito tempo. Pode acontecer alguma coisa, a gente sabe. Estamos falando aqui, pode ter acontecido uma outra coisa que faz ele mudar um jogador ou outro, mas por uma contusão, por uma coisa muito importante, muito relevante. Então é isso, não tem mais nada para falar. Você só concluindo, né? Daqui do Brasil só foi o Everton Ribeiro e Pedro, né? Sim. Só. E a diferença fusionada é 6 horas. Então, pros caras é daqui. Para quem joga, a maioria tudo joga na Europa, a diferença é de 1 hora, 2. Então, e eles já a estão depender lá. do país que você joga. E ele já está lá. Eu acho até estranho, eu não sei maiores detalhes. Quem chega atrasado. Só isso. Eu só acho estranho quem chega atrasado. Eu acho que já no dia 14, na hora da apresentação, tinha que, teoricamente, estar todo mundo lá. A não ser que tenha um motivo relevante. Então é isso. Nada. Isso daí é só para reunir. É como se fosse uma espera de aeroporto. É como se estivesse no saguão do aeroporto. Dia 19, aquele período até o início da Copa, é como se estivesse na área de embarque. É isso. Valor técnico, eu não vejo, nesse período que antecede a Copa do Mundo. Gente, é domingo que começa a Copa. Para o Brasil no dia 24. Domingo é dia 20. O Brasil vai chegar lá com a Copa do Mundo já rodando. Dia 24 vai jogar contra a Sérvia. Não vai acontecer nada no dia 24, além da importância do jogo. Num dia antes do jogo, é um treino que todo mundo sabe, é só para dizer que está todo mundo vivo. Olha, não morreu ninguém nessa madrugada. E nos 2 dias que antecedem, é um treino rápido, conhecer o que vai acontecer no estádio, um abraço. É isso, o que tinha que ser feito, foi feito. Se você está confiante ou não, é uma outra conversa. Se você acha que é a grande favorita, é uma avaliação. Se você acha diferente, também é o direito que você tem. Ô Bruno Prado, o primeiro treino para a Copa, o Tite ele teve 14 jogadores em campo, porque os jogadores que atuaram no fim de semana, eles trabalharam na parte interna, fizeram academia, recuperação muscular. Os jogadores que estiveram em campo, Alexandro, Alex Telles, Antony, Daniel Alves, Éder Militão, Everton Ribeiro, Fred, Pedro, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Um dado curioso é que dos jogadores da seleção brasileira considerados prováveis titulares para a estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, 5 são os que menos jogaram na atual temporada europeia. Porque você tem o Fred, que tem 16 jogos, 639 minutos. Richarlison, 15 jogos, 794 minutos. Rafinha, 18 jogos, 864 minutos. Paquetá, 14 jogos, 928 minutos. E o Alexandro, 17 jogos, 1017 minutos. Agora, são jogadores que na seleção brasileira entregam muito, né? Sim. Paquetá é um dos destaques. Rafinha, Richarlison sempre faz gol. O Fred, que é muito questionado, mas joga muito também na seleção brasileira. Agora, nos clubes, não são titulares absolutos, né? Não, alguns não, né? Nesses 5 aí, o Paquetá e o Richarlison tiveram lesões, então por isso também eles jogam menos, né? O Richarlison no Tottenham, ele chega e tem uma disputa ali, tem um ataque com Son e Harry Kane, e muitas vezes o Conte colocou o Richarlison no lugar do Kulusevski, meia sueco, né? E trabalhando os 3 juntos, Son, Richarlison e Harry Kane. Então acho que quando esteve em campo o Richarlison entregou bem no seu novo clube, depois teve aquele problema na panturrilha, ficou fora alguns jogos. Paquetá também trocou de clube e teve uma contusão no ombro, aí ficou fora de alguns jogos. Os outros, né? O Fred nessa temporada no Manchester United, ele entra quase todo jogo, mas normalmente ele não inicia. O Eriksen, dinamarquês, chegou, tem sido titular. O Ten Hag, treinador do United, começou com
McTominay, Eriksen e Bruno Fernandes no meio, depois o Casemiro ganhou o lugar no McTominay, só que ele joga com 2 meias ali, com Eriksen e Bruno Fernandes. Então o Fred E também tá no começo da europeia, né? Tá no meio, né? Não tá nem na metade, né, Bruno? Tá bem no começo, ainda não tem nenhum turno do campeonato inglês, por exemplo. Alexandro na Juventus varia, às vezes titular, às vezes não, e a Juventus tem jogado com 3 zagueiros, e normalmente o ala esquerdo é o Kostic, jogador da Sérvia, que veio do Eintracht Frankfurt, que é um atacante, é mais um atacante, então o Alexandro muitas vezes faz... Às vezes o trio de zaga da Juventus é o Danilo, Bremer e o Alexandro, são os 3 ali que estão na seleção. Então varia, cada um tem uma situação. Na seleção, acho que aí o Rafinha é outro que trocou de clube e busca espaço ainda no Barcelona. Então o Tite, ele... Claro que o que eles fazem no clube tem algum peso, mas eu acho que o que pesa mais é o que eles fizeram na seleção até agora, né? Então acho que o Tite, ele tem um time titular aí que deve estrear contra a Sérvia de acordo com o desempenho dos jogadores na seleção, com as oportunidades que receberam, com o encaixe no time. Então, eu acho que é mais isso. Acho que o desempenho da seleção ele fica à frente do desempenho no clube. Acho que o clube ajuda o cara a ter uma oportunidade na seleção. Mas o que eles fazem na seleção, acho que para a escolha do treinador acaba sendo mais importante. E sempre foi assim, Vamp? Sempre na seleção brasileira, o treinador, o que define é o que a galera mostra na seleção? Você percebe isso ou não? O que faz no clube eu já passei por isso também, assim. Primeiro o que te leva à seleção é o que você faz no clube, né? Aí você, vai jogando bem no clube, tá. Aí daqui a pouco você começa a jogar, é convocado, joga, e a última imagem é que fica da seleção. Se jogou bem, na próxima você vai estar. Né? Não depende. Chega algum momento que você não depende mais do clube. É o que mais você faz na seleção. Lógico que se você estiver machucado, encostado no clube, você não vai. Eu já vi nesse eliminatório, o Leão falou, de estrangeiros aqui, quer dizer, todos somos brasileiros, mas convocar, às vezes, só eu e o Lúcio, que jogava fora. Tentou montar um time aqui no jogo contra a seleção do Peru. E só trouxe eu e o Lúcio, se não me engano, o Edmilson. Acho que o Edmilson jogava fora também, nós 3. E não queria mais ninguém. O que você faz dentro da seleção marca. Por exemplo, o Rafinha disputa com o Dembélé, que também vai estar na Copa do Mundo. É um jogador da seleção francesa, campeão do mundo. Né? Quando você fica no banco para alguns jogadores, o Fred ele começa de titular, aí ele perde a posição porque... Não é que pega a posição, tá um rodízio com o McTominay, que é da seleção escocesa. O né? Eriksen. O Eriksen que estava aí, você vê, quase para de jogar, né? Deu aquele problema com ele na Eurocopa. Graças a Deus se recuperou. E tá atuando bem também no Manchester United. O Casemiro já é companheiro do Fred, né? Treinam junto, se conhece. E meu meio campo seria esse mesmo. Esses jogadores que você falou aí que não tem tantos jogos, eu estou olhando no campeonato europeu, nas ligas europeias, não chegou a 20 jogos também, não. Aí que você vai botar aí Liga dos Campeões, a Copa do país, não é. Aí se vai muito atrás, é 2, 3 jogos. E esses caras que você falou são tudo titulares da seleção, absoluto. Eu não vejo o Danilo no banco, o próprio Alexandro. O Rafinha, quando ele joga na seleção, joga muito bem. O Pombo. Eu acho que a seleção do Tite titular vai ser aquela seleção, professor, que fez o segundo jogo com a Tunísia. Nada aquele que foi todo mundo pra frente, que trouxe o Paquetá. O quinteto. O quinteto, nada disso. Eu gostaria de ver o quinteto na Copa. É Copa do Mundo. Não em todos os jogos, mas em alguns jogos. A gente não sabe, pode ser contra Camarões, já é um jogo mais fácil. Mas eu acho que o time titular do Tite vai ser Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison. Pra mim vai ser esse time aí do segundo jogo. Esse é o time titular. Não adianta, pode... Vinícius Júnior pode estar fazendo chover no Real, mas no Richarlison é o que mostra eu te falo mais, se ele não tá no Real, ele não ia nem pra Copa. O Tite não é muito fã dele também, não. Pô, mas como que não vai ser fã do Vinícius Júnior hoje em dia? Te falo, irmão, o melhor momento do Vinícius Júnior, o Tite nem convocou. O Neymar machucou, ele chamou depois. Mas então você tá me dizendo que o Tite é maluco. Se o Tite não gosta do Vinícius Júnior, que é um dos principais jogadores brasileiros quando eu falo não gosto, é como pessoal, não. Assim, o futebol do Vinícius Júnior não é pra ser titular do time do Tite, não. Ele não Quando eu falo não gosto, eu tenho que colocar as palavras corretas. Não? Parece que não gosto, eu acho que assim... Não gosta como pessoa, não, como jogador. Como jogador, o Vinícius Júnior não é das primeiras opções do Tite. Não é. O que eu acho um absurdo. E eu acho que se não mostrar os primeiros Rafinha, jogos, vão cobrar muito o Vinícius Júnior. É que o Vinícius Júnior joga, no maior clube do mundo. Foi igual do Liga dos Campeões. Mas se deixar mesmo tudo muito à vontade, são 7 jogos, o Rafinha e o Antony tá na frente do Vinícius Júnior com o Tite. Percebo de fora, posso estar errado, é a minha opinião.
Eu acho uma vergonha. O Antony tá na frente do Vinícius Júnior, eu acho uma vergonha. Pra ser opção de entrar O logo. Rafinha não, porque o Rafinha realmente na seleção mostra muito. O Antony Rafinha é joga. impressionante. Eu acho O que Antony ele e o tipo Rafinha, cada vez ali a mesma função do lado esquerdo, característica diferente. Os dois arrematam bem de fora da mais. As opções pra mim são mais aí, ó. Vocês concordam? Esse é o time titular, na opinião de vocês? E outra, o Rafinha, ele é um caso de jogador que joga até mais na seleção do que em clube? Ele joga muito na seleção brasileira, né? Por enquanto, sim, né? Ele chegou agora num grande clube, que é o Barcelona. Ele está começando uma temporada no Barcelona. Acho que vai ser o momento que dá para medir melhor o Rafinha em clubes, né? Antes ele jogou no Rennes, jogou em Portugal, jogou no Leeds United, né? Então agora que ele chega num clube de primeiro escalão ali, que disputa as grandes competições. E na seleção, desde que ele chegou, ele tomou conta ali da posição, ganhou o lugar dele no campo. Também acho que o time que vai começar contra a Sérvia é esse que o Vampeta falou. Aquela formação contra a Gana, a comissão técnica gostou do que viu. Eu acho que existiam 3 formações possíveis, hoje tem 2. Aquela contra a Gana é uma segunda. A terceira, que não existe mais, é o Neymar de falso 9. Isso não deve mais ser utilizado. Chegaram à conclusão de que não é o melhor para a seleção, para o Neymar. Você tem Pedro, você tem Pombo, tudo que faz essa função. Isso não deve mais acontecer. A comissão técnica chegou à conclusão que tem opções melhores, que era Rafinha e Vinícius dos lados, Paquetá e Neymar por dentro. Isso aí dificilmente será utilizado. O Neymar, entre os zagueiros, ele tem mais dificuldade e falta presença de área, que ele sai da área, não vai ficar ali enfiado. Então, e você tem opção, tem Richarlison, Jesus, Pedro, tem mais gente para jogar ali. Então, acho que vai iniciar assim. O Vinícius, realmente, ele saiu atrás dos outros na disputa na seleção. Aí ele faz uma temporada brilhante, acho que foi uma temporada assim, de uma evolução absurda do Vinícius Júnior, em tudo, em finalização, em tomada de decisão, que eram defeitos do Vinícius. E ele ganhou espaço, também, né, muito. Decidindo, né? E ele ganhou espaço, né? Hoje ele é um cara que pode, durante a Copa, ganhar um lugar, acho que não vai iniciar, mas na segunda opção que tem o Tite, ele entraria aí no lugar do Fred, no compactar mais por dentro. E o Antony e Rafinha são caras que realmente eles são bem prestigiados. O Antony acho que hoje é reserva do Rafinha. Acho que aí seria uma disputa. Pode acontecer também durante a Copa do Antony tirar o Rafinha. Vinícius Júnior seria o reserva de quem? Ou do Paquetá ou do Fred. Quem muda o sistema, né? Do Pombo, não? Não, acho que o Pombo não. Acho que bem diferente. O Pombo disputa com o Gabriel Jesus, né? Se alguém tirar o Richarlison do time durante a Copa, é o Gabriel Jesus. Olha, na minha opinião, na cabeça do Tite, né? Primeiro que é uma competição de 7 jogos, com fases, né? Não são 7 jogos. Ele já é experiente de Copa, né, pessoal? São 7 jogos. E na cabeça do Tite, eu acho que ele, se depender dele, né? Estou bem distante, que ele quer começar com o time e terminar com o mesmo time. Eles podem mudar, claro, ele vai ter banco, ele pode mudar durante o jogo, ou com uma partida já resolvida, ele tira um, põe outro, por uma situação que pode surgir, mas na cabeça dele, se depender dele, ele escala esse time, se o time for bem, ele não muda o time. No terceiro jogo, se o time for bem, ele não muda o time, eu acho, só se tiver um motivo muito relevante. E aí pode provocar uma alteração. O que eu estou dizendo, eu não quero dizer que ele começa o jogo e termina com o mesmo time. Eu acho que ele vai começar sempre com o time que ele considerar titular, que é o que vai estrear. Eu acho que é uma coisa muito perigosa. São 3 jogos. Está classificado? Está classificado por antecipação na cabeça de todo mundo. Mas a bola não rolou ainda, né? Mas claro, a chance é enorme. E depois, aí começa a coisa a apertar. Eu acho que ele não vai inventar para agradar A ou B. Agora eu vou colocar esse cara, porque não, se ele tiver o certo, ele não vai colocar o duvidoso. Se ele tiver o certo, se o time for bem na estreia, ele não vai mexer. Vai ficar ele vai mexer durante. Pode mexer durante. Na parte final do jogo, eu vou tirar o Vanderlei e colocar o Bruno. Para ver, o jogo já está mais ou menos engatilhado. Ou então tem que mudar o jogo. E a gente vê, né, Vanderlei, que ele
privilegia muito quem arrebenta na seleção, que é o caso do Rafinha e do Richarlison. Eles nem são tão unanimidade nos clubes como o Vinícius Júnior por exemplo, mas na seleção eles rendem muito. Aqui mesmo no programa nós falamos várias vezes que ele avalia quem acompanhou o trabalho dele o tempo todo, como o cara se comportou, como foi naquele período que estava com ele. Ele convocou por uma questão de confiança, porque o cara veio 4 anos com ele. A gente já falou isso. Vai mudar na hora da competição. Professor, chega lá a seleção, né? Pô, tá chegando, eu estava vendo, vai chegar 1 milhão, o país tem 3 milhões de habitantes, 90% da população do Catar são de estrangeiro e 10% catariano, né? Vai chegar 1 milhão de turistas, aí tem aquele negócio lá, aqueles transatlânticos, vai ficar lá com um hotel também, tudo. Aí você pega um Vinícius Júnior, titular do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, fazendo gol. O mundo conhece o Vinícius Júnior. Sim. O mundo conhece o Vinícius Júnior. Não, vai ser muita cobrança. Não, quando desembarcar assim, ou ir pro treino, chegar, né? E ele vem de um time também que vai muitos torcedores do Flamengo. O Flamengo tem torcida no mundo todo. E Neymar, esses dois caras vão passar, onde passar, vai parar. Mas o pessoal aí vai ficar gritando o nome do Vinícius Júnior. É esse momento que fala assim, eu tenho 7 jogos para ganhar a Copa. Quer dizer que os outros que não têm essa, digamos assim, popularidade não têm chance. Eu acho que... Não, eu tô falando assim, que encheu o saco. Eu acho que isso não vai pesar pro Tite. É isso que eu tô falando. Para ele já ter tem essa experiência, que ele foi a última Copa. Eu até acho que o Brasil, na última Copa, eu brinco sempre assim que eu não torço, mas eu acho que se o Renato Augusto tá inteiro na Copa do Mundo, o Brasil ganharia aquela Copa do Mundo. Mas o Renato Augusto jogou bem o jogo que o Brasil foi eliminado. Ele chega baleado na Copa. Sim, mas o jogo que o Brasil foi eliminado, ele jogou, então, foi destaque do jogo. Mas os outros jogos ele jogou? Não, mas o jogo que foi eliminado, ele estava em campo. Então, imagina ele jogando os outros jogos. Não, sim, mas o jogo que foi eliminado, que foi o que tirou o Brasil, ele estava bem. Contanto que ele fez o gol, ele quase fez. Ele entrou e entrou bem. Ele entra, ele não sai jogando. O Renato Augusto ele até perde um gol, que ele faria os 2 gols, né? Que ele tá de frente pro gol. Ele dá a chapada pra fora. Uma coisa que o Tite falou, ele fala toda hora isso, e deve acontecer assim, se ele sentir que tem gente que não tá bem, ele vai trocar mais rápido. Isso ele falou que ele viveu de experiência da outra Copa, que normalmente ele trabalhando em clube, ele tem a tendência de deixar um cara que vinha jogando e o cara não tá bem, ele dá mais tempo. Não, o cara não tá bem, daqui a pouco ele vai recuperar. É um cara que já jogou bem. Você acha que quando ele fala isso é em cima de quem? Do Gabriel Jesus, né? Sim, eu acho que teve 4 jogadores na última Copa que estiveram abaixo. Marcelo, Paulinho, o Willian e Gabriel Jesus. E aí tinha as opções ali que era o Renato no Paulinho, o Felipe Luiz no Marcelo, o Douglas Costa no Willian e o Firmino no Gabriel Jesus. Esses 4 estiveram abaixo do que todo mundo esperava. E ele foi dando chance. Foi dando chance. Nessa Copa, se jogar 1, 2 e o cara não tá bem, ele vai trocar. Não dá tempo. Ele falou que ele aprendeu isso, que na Copa, que parece uma coisa óbvia, mas às vezes você só sente isso quando você tá vivendo. Que na Copa não dá tempo. No clube você pode dar 3 jogos que o cara não tá bem, eu vou deixar, no quarto ele volta. Não, mas o cara não vai bem no primeiro jogo, ele já vai. Você acha que ele já tira ou ele espera o segundo? O Filipão tirou. Talvez espere o segundo, mas não mais que isso. Acho que se for mal no primeiro e mal no segundo, ele vai trocar. O Raí em 94 foi tirado. Então, cara, tem gente capitão do time. Tem gente que fala assim, é só 7 jogos. Mentira, não é só 7 jogos. 7 jogos é pra quem chega na final, pô. É isso. Todo mundo fala assim, é só 7 jogos. Ele pode parar em 3 jogos. Ele pode parar, levar 26 e parar em 3 jogos. Eu falei aqui, ele tem que pensar em 3 jogos. Ele tem que pensar em 3 jogos. Ele não pode contar com a classificação. Ele tem 3 jogos. E outra coisa, mesmo que ele empatar um jogo, ele ainda tem chance. Sim. Então, a primeira fase tem chance até o Togo. Né? Tudo bem. Agora, depois, é jogo importante para valer. Então, eu acho que ele vai confiar nos caras, a não ser que esse cara que ele esteja confiando seja uma decepção. Isso acontece. Começou a bola, nossa senhora, que tragédia. O cara não acerta nem lateral, nem bater lateral. É outra conversa. Mas na cabeça do Tite, todo mundo sabe disso. As convocações todas têm sido assim. Ele, ao longo de toda a caminhada, ele prestigiou pessoas, ou jogadores que não estavam bem. Mas é que pro Tite, na cabeça do Tite, o cara tinha potencial, uma série de outras coisas. Ele coloca uma série de virtudes para justificar uma convocação. Eu acho que ele não vai mudar agora. Ele já está no Catar, está desembarcando lá daqui a pouco. Então ele não vai mudar.